Ok. Boa tarde a todos e todas. É muito prazer em recebê-los nessa casa, no Centro Cultural São Paulo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. No Centro Cultural Banco do Brasil, perdão. É que eu ia começar contando a história desta mostra, rapidamente, que foi onde ela começou, no Centro Cultural São Paulo. Isso foi há 8 anos atrás, quando o Instituto da Cultura Árabe era apenas um pequeno grupamento de professores universitários e de intelectuais, escritores, pesquisadores, que tinham o interesse e que ousaram, aceitaram o desafio de divulgar a cultura árabe. Nós tínhamos uma necessidade de apresentar a cultura árabe para a sociedade brasileira, que já conhecia os imigrantes árabes e seus descendentes, como muitos de nós. Alguns eram descendentes, outros não, mas nós entendemos naquele momento que nós tínhamos um compromisso, não só uma necessidade pessoal ou de interesse próprio, mas um compromisso em mostrar à sociedade brasileira a riqueza, a tradição, a enorme contribuição que os árabes trouxeram para o Ocidente e que tão pouco tem sido apresentado ou tem sido muitas vezes reconhecido. Então, ousamos, naquele momento, realizar um Instituto da Cultura Árabe em 2004 e em 2005 iniciamos essa mostra com 6 filmes apenas. 2 dos filmes já eram filmes, não eram filmes inéditos. Um deles nós não tínhamos nem dinheiro para fazer, eu tenho que lembrar disso, que é muito engraçado. Nós não tínhamos nem recursos para fazer a tradução, então ele foi exibido, era um filme sobre o Iraque, ele foi exibido sem legendas, então algumas pessoas não ficaram muito felizes, mas nós fizemos aquela primeira amostra e depois a mostra foi crescendo, o público brasileiro, o público de São Paulo foi pedindo cada vez mais filmes e à medida que o tempo foi passando, nós fomos ganhando mais adeptos, parceiros, como o Centro Cultural Banco do Brasil, que desde o ano passado exibe a mostra Mundo Árabe de Cinema. Então nós temos um enorme orgulho dessa mostra, que hoje faz parte do calendário cultural da cidade. Este ano nós trouxemos para a mostra vários filmes inéditos, a grande maioria, 1 ou 2 apenas, não são filmes inéditos, e dentre estes filmes nós trouxemos o filme da Hanan Abdallah, que nos brindou e nos deu a honra da sua presença aqui no Brasil. Vocês veem como ela é jovem e o quanto ela deve ter para nos contar a respeito desse filme que ela produziu. E eu gostaria de, inicialmente, falar um pouco sobre a Hanan e a história dela, mas depois eu vou querer que ela fale um pouco sobre a história dela também. Me parece que ela tem uma família que tem muitas histórias a respeito do Egito, de como ela viveu, a família viveu fora do Egito durante muitos anos, e mais especificamente na Grã-Bretanha, e ela, onde ela estudou e se formou em Oxford, é uma das mais prestigiosas universidades europeias ou universidades no mundo, e recentemente ela decidiu ir ao Egito quando dos acontecimentos da Praça Tahrir, que se iniciaram no dia 25 de janeiro de 2011, e ela começa então a realização desse filme. Ela que tinha estudado cinema, começa a realização desse filme. Este filme foi exibido em diversos festivais, ganhou prêmios, foi bastante premiado, foi muito bem recebido pela maneira como ela construiu
a história e como ela construiu a narrativa dessas 4 mulheres que vocês acabaram de assistir. Eu vou, como prerrogativa de mesa e de coordenadora, vou fazer a primeira pergunta. Nós temos aqui a nossa colega Giovana, que está nos ajudando na tradução, e depois nós vamos abrir para o debate, para as perguntas do público. Mas, inicialmente, eu queria que a Hanan queria fazer uma pergunta para ela, para que ela contasse um pouco quais foram as motivações, o que a motivou filmar mulheres, ou falar sobre o tema das mulheres, diante de tantas coisas que estavam acontecendo, né, naquele momento, nas revoltas, da Praça Tahrir, aquela multidão, as manifestações. Nós tivemos aqui filmes sobre isso, outros filmes no ano passado também, mas sobre o tema específico das mulheres, nós queríamos saber de você por que este foi o tema escolhido para a construção deste filme. Why focused on women for this film? Is this Why you decided to shoot the women? I'll make film about women. Right. Not that anyone will understand me. The truth is actually that I initially didn't want to make a film on women at the beginning of the revolution. I was against the idea because everybody was very obsessed about talking about women in the revolution, especially in the Western press, Western media, and sort of exceptionalizing women's role, as if to say that it was a big surprise that they were involved in the revolution, and I didn't want to be a part of this way of talking about women in Egypt. And it was a UN Women Commission, this film. UN Women wanted a film to be made about women in the revolution, and talking about these issues again, because we had space. Oh, sorry, she was translating, sorry. A Ana falou que ela, no começo, ela foi um pouco contra esse tema de fazer sobre mulheres, porque a gente tem uma visão aqui no Oriente que é bem diferente, é uma coisa quase meio fetichizada, assim, é quase um fetiche sobre o papel da mulher no Oriente. Mas ela topou porque foi uma proposta da ONU, né, do que foi o papel da mulher na ONU, e ela acabou tendo uma visão bem interessante, né, diferente do que cai do papel da mulher no Oriente. You can continue. Yeah, but I felt that with UN Women, they wanted to make this film, and I decided to take on this challenge because I felt like it's a very important subject we have to talk about, but it's the way in which we frame it, and I felt it was very important that we frame it within the wider struggle for the demands of the revolution. Ela achou importante falar do papel também, mas com uma visão diferente, né? Uma visão diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas. Foi a visão do papel da mulher dentro dessa revolução, como ela liderou tudo, desde dentro de casa, né, até fora, nos movimentos em si. Eu queria complementar, inclusive, eu pensei sobre iniciarmos com esta pergunta, porque eu me lembro como estudiosa da questão da mulher e a mulher no mundo árabe, no momento em que eclodiram as manifestações em 2011, eu tive várias entrevistas, eu acabei concedendo várias entrevistas sobre esse tema e pudemos perceber que os estereótipos, se nós tínhamos há 8, 10 anos atrás estereótipos com relação ao árabe e à imagem do árabe, com relação à imagem da mulher, os estereótipos eram ainda maiores, né? E foi muito importante quando as manifestações iniciaram, porque nós pudemos falar desta mulher egípcia que ia às manifestações. É importante salientar que existe movimentos feministas muito tradicionais no Egito, isso de longuíssima data, que são muito importantes
E no momento que as revoltas aconteceram, as mulheres todas foram para a praça. E há manifestações interessantes de mulheres, como vocês puderam ver aqui, mulheres com véu, mulheres sem o véu, mulheres mais velhas, crianças, e mulheres que davam entrevistas dizendo, antes de ser mulher, eu sou egípcia. Então, que elas se uniam aos outros egípcios, a todos os egípcios, para manifestar a necessidade de mudanças. Então, é muito importante o filme da Hanan, porque ele retrata muito bem isso, o quanto esta mulher estava engajada e continua, né? As mulheres continuam engajadas atualmente, depois mesmo, após todas as manifestações, depois do seu filme, acredito que isto continuou e deve ter aumentado. If a woman is still engaging in the cause, it was not like for the movement or something like that. She wasn't engaged with the movement. Okay, just not to the movement. Yeah. It's a process. Yeah, I agree. I think particularly what you're saying about women being involved in the movement from the very beginning, from before the revolution, for several years, and even going back to like Shahinda, who's from the 50s, and the movement there, women have been a big part of this, calling for demands as citizens first, and women, and not talking about their rights as women necessarily. And I think this is a very important part of the struggle we have to collectively understand, because you can't isolate women's issues and demands and problems from this bigger struggle, because I actually, it's not possible. If no one in society has rights, then how are women going to have rights? Ela está dizendo que não é possível separar a questão da cidadania, dos direitos humanos, da questão feminina. Quer completar? Não, pode, era isso que eu tinha falado, né? Que ela disse que é impossível separar a mulher desse contexto, que as mulheres também lutavam como cidadãs, não como só causa feminina, que as mulheres também são da civilização. Então isso vem bem de antes também, não é uma coisa que aconteceu só por causa da revolução. Elas já eram fighters, né, lutadoras antes da revolução. E ela menciona, inclusive, aquilo que confirma o que eu tinha dito, que existem movimentos de mulheres desde a década de 40, da década de 50, inclusive mulheres diretoras, directors, film directors. We have several of... In Egypt? Yeah. Oh, yeah, several. Muitas mulheres que são diretoras, que foram diretoras de cinema, pioneers of the movie cinema. Yeah. E que isso é importante, né, uma importante forma de manifestação também dessa sociedade. Então, o filme dela contribui também para que nós possamos conhecer melhor essa sociedade, para que nós possamos também desfazer esses estereótipos que muitas vezes são formados a respeito dessa sociedade ou dessas mulheres. Então, com isso, eu acho que eu poderia abrir para as perguntas do público, várias pessoas aqui presentes. Nós vamos fazer 2 perguntas por vez, por causa da tradução, e depois ela responde, e depois mais 2 perguntas, ok? Então, uma aqui, do Gabriel, tem um microfone sem fio, e depois o colega na 4ª fileira. Gabriel Bonduque. Parabéns pelo filme, muito bom. Eu queria saber quais são das histórias, quais são as atrizes profissionais entre os depoimentos. E eu gostaria de colocar uma dúvida, saber qual é a influência atual dos grupos religiosos no país, no momento atual. As congratulating you
And she wants to know which Vamos para a outra pergunta ali. are professional artists, no professional actress, if no one of them their life deployments in real life. Okay. Qual que era a outra desculpa da Influência dos grupos and what is religiosos. the influence of religion groups on this? On women? Yeah. Okay. Olá. Two questions. Hi. Olá. Eu sou o Ivan, jornalista. Eu queria perguntar para você por que você escolheu contar a história por um viés não religioso. Talvez a resposta é óbvia, mas você imagina, você vê a sua percepção de que as mulheres, independente da crença religiosa, vivem uma situação semelhante no Egito, ou as mulheres religiosas casadas dentro de lares religiosos têm uma situação distinta das outras? Existe uma diferença entre mulheres laicas e mulheres religiosas na maneira como elas veem o mundo, na maneira como elas veem a revolução ou a própria condição feminina? He was saying something like, what's the difference between the woman that believes in the Quran and one that doesn't believe in the real life? Okay, well, let me answer this one and then okay, so the first one is about which one of these women are actresses. Nós vamos fazer uma pergunta de cada The effect of the religious. None of the women are actresses. Elas não são atrizes. This documentary. These women. This is them in their real life. This is real life interview with them. So that's that part of the question. Yeah. And all these women are Jewish. Se te perguntar se a relação era alguma dos depoimentos. Fala no microfone. Desculpa. Nenhuma delas são atrizes, elas são todas na vida real, né? Igual ela falou. São todos de depoimento que ela buscou, que ela conhecia. Então nenhuma são atrizes. And the effect of religion or religious groups, he asked, or religion? Yes, the influence of the religious groups. None of these women, these particular women in the film, belong to any party or believe in the... Perguntei independente do filme, perguntei no momento. Sim, a gente já deixa ela concluir. Ela está dizendo que nenhuma das mulheres do filme, que eu acho que complementa com a pergunta dele, nenhuma das mulheres pertence a nenhum grupamento político ou partido. You can go. Okay. That's all I have to say. I mean, they're not... they're very religious. A lot of people in Egypt are very religious, but that doesn't mean that they like religious fascism. I mean, I think that's a given. And even the women who wear the niqab in the film have a lot of problems with this political Islam. They have a problem with the Muslim Brotherhood and the Salafist Party. So I think we have to be careful not to mix up the fact that people are religious with the fact that they would want to support religiously political fascist groups. Posso? O que ela afirma com com vários argumentos é que as pessoas no Egito, em geral, são muito religiosas. Todas as pessoas. Só que o envolvimento político delas, principalmente nessas manifestações, não são relacionadas à religião. E que algumas pessoas fazem parte de grupos religiosos, políticos religiosos, como o que no chamado Islã político, né? Mas o que é muito comum em todas as pessoas que fizeram parte dessas manifestações é que elas não foi a ligação religiosa, mas sim a ligação ou a vontade de manifestar e o desejo de mudança e de promover uma revolução social. Então, resumindo a tua pergunta, o que impulsionou essas pessoas não foi a religião, e a influência dos grupos religiosos nas manifestações não foi determinante para o que acabou acontecendo. Ela se refere a grupos, ela se refere ao fascismo. Como? Did you mention fascism?
Yeah. Yeah. Oh, sorry. I mean radical. Yeah, no, but I think, for example, the religious political parties that are in Egypt at the moment, I would call fascist. And what I mean by that is no acceptance of the other, very simply put, and to eliminate or exclude the other, whoever you perceive the other to be, from society. I believe that's how these groups operate, and whether it's religious fascism or military fascism, I'm against both in equal measure. And I think Egyptians in their essence are not for this kind of exclusion, which is why I'm saying that just because people are religious does not mean that they ideologically have to be have an identity with these groups. Ela falou que ela acha que não é porque só as pessoas são religiosas que as pessoas dentro do Egito, elas como é que falam? Se identificam com esses partidos que são fascistas, que fazem esses tipos de terrorismo, entendeu? Que são coisas separadas, são atmosferas separadas. The second question? No? The other question, She the told me. question about the Yeah. the women are different because of their religion, or the religious women are different from non-religious women in relation to the revolution, so their view of the revolution is different. Sorry, I'm trying to think of an answer. People aren't really separated between religious and non-religious in this way that we're perceiving it in Egypt amongst people. You'll have people who are, I think if you mean secular and religious, or if you mean very religious and not very religious, just to clarify. Well, okay. As in you have, like everywhere, you have varying degrees of people who are religious, people who pray 5 times a day, people who don't pray, people who fast, people who don't. But the majority of people in Egypt would say that they believe in God and that they are religious, either in a Christian capacity or Muslim. So that's the one side. With secularism, it's to do with a political stance about how the country should be governed. So there are a lot of women and men who believe that there shouldn't be a religious ruling of the country. I don't think there's a very big difference in the revolution of the movement itself of women who are secular and religious, because the demands of the revolution and what we've been fighting for is irrespective of these things, I believe. And you're fighting for social justice and freedom and bread. This is something that this is a basic socioeconomic needs, which for me are irrelevant of whether or not you're secular or religious. Sorry, I'll stop. Não sei se acho que fico. Ela reafirma e repete um pouco o que ela já disse anteriormente. Também com relação aos grupos religiosos, em relação às mulheres, ela reafirma a mesma avaliação e a mesma interpretação. Não há diferenças no modo, para ela, no modo que ela vê, não há diferenças entre as mulheres mais religiosas e menos religiosas no que diz respeito aos direitos humanos, aos direitos sociais. Então, eram mulheres que estavam e continuam em busca da sua expressão e dos seus direitos sociais, e também em busca de uma sociedade melhor, em construção social, junto com todos os membros da sociedade. Ela menciona, inclusive, que há grupos, há famílias, pessoas que não são religiosas. É preciso salientar, e aí eu ponho por conta própria, que o Egito tem diferentes religiões, não só a religião muçulmana, e que há também as pessoas que são seculares, que não têm a ligação religiosa como outros grupos que têm ligações mais fortes com a religião. Então, é necessário ver que é uma sociedade muito diversa, com muita diversity,
com muita diversidade, e que e não é isto que conduz o pensamento ou que puxa essa sociedade para as mudanças que ela quer fazer. Então, vamos continuar com a pergunta, o senhor lá, depois a senhora. Alô. Eu gostei muito do documentário, achei muito interessante, mas eu notei o seguinte, que as mulheres participantes, elas mostraram um certo preconceito contra o lado masculino. É interessante isso. Elas mostraram o lado... Então, ela mostraram o lado... Ok. Meio preconceito. Agora, eu pediria a ela o seguinte, se as mudanças que o Egito exige, os direitos que as mulheres querem, elas poderiam conseguir sem os homens do Egito? Acho que é impossível. Porque existe um certo preconceito, principalmente dessa senhora, que era muito engraçada, né, muito interessante. Ela mostra um certo preconceito contra o lado masculino. Obrigado. Desculpe qualquer coisa. Obrigada. Enquanto a gente tem a tradução... Ok. Vamos ter essa resposta, porque aí eu acho que fica mais dinâmico. Answer this one straight away. I don't see it as prejudice. I think they're speaking a reality. There is a patriarchy that exists. And we shouldn't deny it, and exists everywhere, not only in Egypt, here in Brazil, in the UK, Europe, America. And I think we should fight it. And also, it's a pressure on men as well, because if there's a certain role that women have to have, it means there's a certain role men have to have. And this is what creates this patriarchy, that men have to be the breadwinners, they have to be strong, they can show no weakness. You know, these are pressures that make them act this way. I'll let you translate. Sorry. Ela disse que ela não vê como um preconceito, na verdade. Está na sociedade, é uma sociedade muito patriarcal, né? E foram o que elas sofreram. Isso, na verdade, é realidade. Então, elas falam do que elas sentem mesmo. Ela fala que também a gente pode ver que tem esse preconceito, esse olhar, podemos dizer assim, na pressão dos homens também, dos homens terem que alimentar a casa, de buscar atrás, de ir atrás, de ter, né, sustentar todo mundo. Então, que não é só, que é uma visão patriarcal que pode ser negativa para os dois lados também, né, não é só para a mulher. And I don't think it's about men versus women, or women doing the revolution by themselves, or men doing the revolution. I mean, the whole point of this film for me was to suggest that there has to be a working together, and that women have to be a part of this change and movement as much as men, and men have to also be a part of the women's movement as much as women are, I feel. E ela está falando que para ela não existe esse negócio de homem contra mulheres, né? O que ela quer mostrar com o filme é que é o junto, é que são os homens e as mulheres juntos como cidadãos lutando contra esse regime, contra as coisas que acontecem, que são opressoras lá no Egito. Was there anything else he asked? No. Okay. Another question there. Oi, minha pergunta é a seguinte, como foi o processo de escolha das pessoas, dessas mulheres, né, em que você colheu o depoimento, e em termos de movimento, né, porque o que não sei se eu entendi direito, mas tá diferente esse movimento, sei lá, o objetivo desse documentário era dar voz para as mulheres que queriam falar sobre a revolução e não sobre a questão feminina. Não sei se é isso que eu entendi direito. Então, assim, eu queria saber como foi, resumindo, voltando, o processo de escolha, se existem muitas vozes como essas que a gente ouviu,
né, nesse cenário atual do Egito, e se existe assim, um movimento assim, se é igualitário nesse processo da revolução, ou se realmente existe um movimento que possa ser considerado um pouco mais feminista. She's asking more about how did you choose the girls in the documentary, and if there is a lot of more voices like these ones that you show us today, if there's a strong group between them. If they are organized. Organized. Yeah. The way I chose the women, for me the most important thing for the documentary was that it was enjoyable. So audiences, when they watch it, they enjoy being in conversation with these women. And there is casting that happens with documentary, because not any person is going to be good in front of a camera. Do you want to? Okay. Ela falou que o ponto de escolha dela foi que essas pessoas sejam prazerosas diante das filmagens, né? Que era como se você estivesse realmente conversando com elas, como se elas estivessem contando a vida de frente para a câmera, mas de uma maneira gostosa, assim. So that was how I decided to what was important to decide who's going to be in the film. I knew two of the women personally. The big lady who's in London, she was my nanny when I was growing up. And Badreya, who lives on the farm, I've known her for 6 years through various connections. Shahinda Metlid, who is the lady whose husband died, she's a very famous activist in Egypt. And she actually knew my grandfather. They were activists together. And the last one I didn't know at all. But a friend of mine recommended her to me, saying that she met her in Tahrir. I'll just finish that she met her in Tahrir, saying that she'd broken off her wedding engagement to come to the protests. So I thought I had to meet her. O processo foi o seguinte: uma das mulheres, né, que é a maior, foi a babá dela, ela conheceu. A outra, acho que a Shahinda ela é uma ativista bem no Egito, então ela entrou em contato com ela para ter essa participação do filme. E a fazendeira, né, a farmer, faz 6 anos que ela também já conhecia ela, já estava entrando em contato. E a última ela não conhecia, ela conheceu através de amigos que foram para a Praça Tahrir e que falaram dela para que elas foram apresentadas. Was there another part of the question? How did I choose the women? Ela perguntou sobre os movimentos, as organizações de mulheres. These aren't extraordinary women. There are a lot of women like this in very different ways. This resistance exists in various different places in Egypt. There are more extreme cases than this as well, and it's throughout class and generation. There isn't a huge organized movement. There are some grassroots movements that have begun for the last 2.5 years to grow more because of the violations that have happened politically towards women, and sexual assaults and virginity testing and beatings. So it's started to build a birth of a network, but it has a long way to go. Elas dizem que essas mulheres ainda não estão muito bem organizadas, né? São todas... elas estão querendo contar a história delas mesmas, mas existem sim casos extremos, só que essas mudanças estão sendo feitas a partir de 2 anos e meio agora, assim que elas estão começando a entrar em contato e realmente tentar uma organização. Tem uma organização crescente, né? Tinha pequenos grupos, small groups, from the beginning. Maybe. Sorry, say that again. You probably had small groups of before the revolution. Yeah, before. Yes, but not a proper grassroots. I'd say. I think it was coming far more from a middle class top down, and it wasn't from the bottom up as much. Isso é muito interessante o que ela está dizendo, porque existiam movimentos de mulheres, né, movimentos feministas, seculares, já antigos no Egito, só que eram da classe média e da classe média alta, das classes mais elevadas. E que eram pequenas organizações, que a gente conhece, até algumas feministas muito conhecidas, né?
Só que agora é um movimento muito mais abrangente, ainda não tão organizado, e que está se espalhando pelas camadas menos favorecidas da sociedade. And I think also because we have huge unemployment in Egypt, even though women work a lot, I think the more integrated they become in the workforce and part of the labor force, you will see far more of these networks taking place. I do think women's rights and organizations will blossom through workers' rights. And this hasn't happened yet, and this is one of the big things of the revolution, to start, bringing the social justice and socioeconomic justice. Como existe grande grupo de mulheres também desempregadas e com muitas necessidades e lutando por direitos sociais e direitos, como os homens, como os seres humanos lutam, né? Isso tende a aumentar e cria uma pressão no sentido dessas mulheres se organizarem cada vez mais e mais rapidamente. Assim, pode. Question. Okay. Bom, eu vou tomar licença. Eu sei que o filme tem, o primeiro plano é a questão da revolução mesmo, mas ela abordou a questão do assédio sexual, né, do avô. Então, por causa disso, eu vou fazer a pergunta, né? Por que também não foi abordado, e se é verdade que 90% das mulheres egípcias ainda passam pela mutilação genital, por que ela não tratou disso também no filme, já que ela tratou da questão do assédio? And they say that it's like 90% of the Egyptian women still had the mutilation, that genital mutilation. Why did you say nothing about that? Why just the harassment, sexual? I didn't feel like I had to cover all the topics that face women in the film. My questions towards the women weren't specifically about sexual assault or specifically about any problems. My questions were about what it meant for them, how they felt trapped, and what they felt they wanted of their freedom, what their freedom meant to them, what was it that they wanted. And my questions were guided by this. Obviously, female genital mutilation is an awful thing, and it is a form of torture, I believe, and a form of mutilation. But this is also a separate issue. I don't think every film can encompass every single, problem. And I actually think, it's the film was tackling something more specific, not more specific, but it was talking about a wider problem. And I think that tells us a lot about even female genital mutilation. I didn't feel like I had to personally talk about it in this film. Ela disse que, na verdade, esse filme foi guiado por outras perguntas, que isso também é uma coisa muito séria, né, no Egito, que essa processagem existe, mas o viés dela foi de perguntar para essas mulheres o que eram homens para elas, como elas se sentiam sobre os homens, e o que era liberdade para elas, entendeu? Essa questão do abuso sexual pode ter caído dentro, né, dessa questão de liberdade, do que são homens para elas, a imagem dos homens. Mas ela não sentiu que ela tinha que falar sobre esse tipo de mutilação, desse tipo desse outro assunto. Oi. Duas perguntas que têm mais a ver com a Hanan em si. A primeira é que, desde 2011, ela voltou para o Egito, né? Eu queria saber se isso levou, sendo esse momento um processo revolucionário, né, a ela se engajar, né, em algum movimento, em algum grupo e tal. E a segunda coisa é que o filme termina de uma forma muito positiva, né? Ele fala, tem uma menina ali falando que, pelos mártires, essa revolução vai continuar e essa revolução vai terminar. E a gente está num momento bastante importante no Egito, né? O Morsi foi derrubado por milhões na rua, talvez a maior manifestação de rua no mundo, né? Que já tem acontecido aí um dia, uma cidade e tal. E só que isso tem várias contradições e tal. Eu gostaria de
saber a visão dela, né? Qual é o caminho, qual é o destino do Egito nesse momento, o que está acontecendo lá e como ela vê esse processo. She said your movie ends like in a positive way, you know, like hoping and all this stuff. And she also asked about the contradictions about that. The contradiction? Yeah. Right now, even. Yeah. Yeah. And if you are involved in some political group, then what's your own view of that? Okay. Just to let you all know, I finished the film in August 2011, so it was 2 years ago. And we felt a bit differently about everything. There was more hope. But even if I was to do it again now, I think pessimism is a submission to the psychological warfare that happens from the state. And I think it's very important to push against it, because I think that optimism is a power base and it's a weapon. And I think it's very important to make people feel like there is possibility. You wanna, and then I'll go next. Ela fala que o otimismo é muito mais interessante para ela desse lado, porque é um jeito de movimentar as pessoas, né? Delas acreditarem que pode ter uma mudança e que o pessimismo pode ser muito ruim, que pode ser uma arma do Estado, assim, para cegar essas pessoas de que não pode ter mudança. You are more pessimistic? No. No? Yeah, probably. People, I mean, we're very uncertain right now, so I think people are... Because she asked what do you think is going to happen after the film? Now? No. Yeah. Well, for women or the world or Egypt? For Egypt. I have no idea. No, really, it's we're in a moment where we're living day by day, so it's very hard to see what the forecast is going to be. It's difficult to keep optimistic at the moment, but refusing these two binaries at the moment and this polarity, I feel that there is optimism for me that there are people who are against from both sides what's happening, and that we can build from there and not undo all the work that we have done, and that we continue this space of dialogue freely, which I think was one of the biggest achievements of the revolution. Sorry. Ela disse que é muito difícil, né, ver o otimismo no momento atual do Egito, mas que eles estão vivendo o dia a dia, então é uma luta diária, não é uma, né? E o que mais ela disse? E que ela não tem ideia do que vai acontecer. Se vocês entenderam, né? Porque você perguntou o que ela acha, acha que vai acontecer. É muito difícil dizer o que vai acontecer. And whether I'm not part of a political party, but I am part of the revolutionary movement as I see myself. I'm part of the Mossarin Collective, which is a revolutionary media citizen journalist collective. I work sometimes with Opantish, which is the Operation Anti-Sexual Harassment, which works to intervene against the gang rapes that have been happening in protests. And now a campaign called Masmoor, which literally means I am heard, which is about refusing the two binaries of the Muslim Brotherhood and religious fascism, and the way in which the army is operating in a fascistic manner as well. And there's a growing base for this, so that's what I'm involved in. Ela disse que ela não Bastante faz... coisa. Primeiro ela disse que não fazia parte de nada, depois ela falou de tudo que ela faz parte, é bastante coisa. Ela disse que ela não faz parte de nenhum movimento partidário em si. Ela não tem um partido que ela apoia. Ela não é ativista, mas ela está fazendo parte desse movimento como uma cidadã mesmo. But I don't do it a lot of the time. I mean, I'm also very lazy. I thought I might say that as well. Ela não faz toda hora, na verdade. Ela diz que ela é um pouco preguiçosa, mas ela participa de como dá. Ela falou de vários movimentos que ela participa, né? O movimento contra o assédio sexual,
vários movimentos que hoje fazem parte da sociedade e ela se considera parte da revolução, part of the revolution. Yeah. Última pergunta, então, e se tiver mais uma, nós vamos começar a encerrar, tá? Tá, ok. É interessante que o documentário foi no contexto da revolução, só que, como ela falou, ela fez as perguntas para as mulheres sobre o que eram os homens para elas, né, e a liberdade. E aí, frente a isso aí, qual que é a reação do homem egípcio frente a essas mulheres e toda essa liberdade e independência delas, que elas estão buscando e essa busca pela igualdade? She asked you about the man reaction, about all these things that you say, your questions that you say to the girls. What are men for you? What are freedom for you? What the men reaction in Egypt? Yeah. Not the men in their lives, just men in general. The men in their lives. In their lives, in their lives. In general. And in general. So their reaction to the film. To see how these women behave and because they are fighting. Posso complementar em relação? May I just it's quite a continuation of the question about the reception of the movie as a general, not only in Egypt, but if you can talk a little bit about Egypt and other Arabic countries if you have been there with the film. Okay, their reactions. But but regarding the concern you presented initially about the West being talking a lot about the whole of woman, if you think you've achieved this other framework with your movie, how have you seen the reaction of the public? I guess here we have different reactions, and I mean, I'm Brazilian, and I can tell like we live in a patriarch society and a completely religious society, but most Brazilians don't see that, and only see that when they see your movie. They think about I don't know. I'm afraid, you know, like this, and I think that also worries you. If people around the West, when they watch this, they can also think about their own societies, or if in the end they just keep with these orientalistic ideas and. Yeah, so how you see the reaction if you think you achieve your initial concern? Thank you. Eu perguntei para ela sobre a reação em geral do público, não só no Egito, mas nos outros países árabes, e principalmente no mundo ocidental. No caso do Brasil, eu acredito que a gente está numa sociedade extremamente patriarcal e religiosa, mas me preocupa que muitas vezes quando as pessoas veem esses filmes, eles só conseguem enxergar ainda uma visão bem orientalista de mundo, o que é esse mundo árabe, religioso e machista, como se isso não tivesse aqui. Então, a primeira preocupação dela que ela apresentou de não fazer um filme sobre a situação da mulher, porque o Ocidente estava falando muito disso, se ela acha que ela conseguiu superar essa preocupação e como que ela acha que o filme foi recebido, no fim das contas, no Ocidente e nos outros países árabes em que ela tem exibido o filme. In answer to your question, the only men left in any of these women's lives is Bedreya's husband, because Wafet's ex-husband is dead, Strahenda's husband is dead, and Suzanne is not married, so... he was embarrassed slightly that she was talking about him in this way, but he didn't. I think it's because of my relationship with him and he trusts me. He didn't have a huge problem against the film, but more recently, because they've had more problems between them as their relationship, he's become, you know, a bit more aggressive and saying, I don't want anyone to see this film. But it comes and goes. That's in terms of the internal men. Yeah. Ela disse que, na verdade, como a gente pôde ver no documentário, não sobraram muitos homens na vida dessas mulheres, né, para eles saberem a reação, que o único homem que sobrou foi daquela senhora casada e que ele estava, assim, com um pouco de vergonha, né, de mostrar isso, mas que com a relação ela foi conversando e as coisas aconteceram. Men in general in Egypt, there are varying different reactions. One of the questions I've had is, why are there no men in the film? Another question I've had from men is, I really like the film, but do you not want to do a film on 4 happy women? Which was quite a funny question. And I think there's a lot of insecurity that comes out, which is not what I want, but I think any reaction is good. I think from both men and women, for them to get angry at the film and say it's all lies, for them to appreciate it. I think they're both very good reactions because it involves conversation and dialogue, which is the whole point of the film.
Ela disse que os homens no Egito tiveram várias reações, assim, mas que, na verdade, o que ela acha mais importante é eles terem a reação, não ficarem calados. E ela falou que ela teve vários tipos de perguntas, assim, até uma que... Por que você não fez um filme de mulheres felizes, né? E não de mulheres tristes, mas ela falou importante desses homens terem essas reações e não ficarem mudos. I think that's it to do with this question, but Arab men in other countries. I haven't been to all the screenings in the other Arab countries. I've only in Lebanon and in Qatar, in Doha. And there wasn't a very particular, I mean, the societies there are very different than Egypt. And also, you can, even with other Arab countries, you can always push it to say, well, this is only in Egypt. We're totally fine where we are. So you don't have as strong reaction always. But in terms of the rest of the world, or do you want me to stop so she can translate? Sorry. Ok. Ela falou que ela não teve muito contato, né, com os homens nos outros países, mas países árabes. Países árabes, isso. Mas o que ela percebeu, assim, que ela viu que os homens falam que isso é só no Egito, isso não acontece no Catar ou em qualquer outro lugar ali da região, que na verdade, né? Actually, sometimes in other Arab countries they ask why I don't have women from higher classes, which was a difficult question when the ladies were there with me. But in terms of the rest of the world, I hope that it has changed this framework of seeing women as victims, as seeing them as only oppressed victims, because they're fighters in this film. That's how I see them. I see a lot of resistance in their stories, and I think it's great to see a lot of people surprised by this in many parts of the world. Even actually within Egypt, they find it surprising. I mean, you guys are probably surprised with the women who wear niqab, that they're speaking like this. So was I, and so is everyone in Egypt, so it's not just you. So yeah, I'm hoping that people, after watching this film, have a much better image of women as fighters as opposed to victims. And I think that's happened, I hope. Ela disse que, na verdade, esse filme foi uma surpresa para todo mundo, mesmo para as pessoas do Egito, porque ela quer que as mulheres sejam mostradas não como vítimas, né, mas como lutadoras, como conquistadoras, o que a maioria delas são mesmo. Also, in terms of what you were saying about people being aware of the problems in their own countries, I think this is a very important thing, because I do think it is a very similar struggle, but it has a different complexion in different countries and in different areas. And I hope that I've been glad that sometimes some women, even in the UK, have identified with some of these problems, and some of them are not as extreme. But this idea of even like motherhood and the family and the pressures that come along with that, and your career and having to sacrifice, are apparent in this film. And this idea that having economic freedom is very empowering, I think, is a global, everyone can identify with in many countries. And I'll just say one more thing and let her translate. I was asked actually in the UK once, someone said, what can we do to help women in Egypt? And I said, nothing. Please don't try and help, because that doesn't go very well. But, see what the problems are in your own country, because there are problems and you should be fighting it on that ground, because it is, there should be, not to sound too revolutionary romantic, but there is a global struggle. And I think as well to pressure governments not to support these, your own governments not to support those who are oppressing us. That would be a great help too. Ela disse que, apesar de demonstrar isso um problema do Egito, as mulheres do mundo inteiro, elas se identificam com isso, né? Com essa questão de, por exemplo, de ser mãe, da família, de ter que criar os filhos, e que mesmo mulheres no Reino Unido, que foi onde ela mora, ela falava que elas se identificaram muito com isso também, dessa questão da pressão patriarcal, né? na nossa sociedade.
E ela falou que ela é muito perguntada no Reino Unido como a gente pode ajudar as mulheres egípcias. E ela falou que, na verdade, não tem como fazer alguma coisa. Só de você não, na verdade, apoiar o regime opressor, né, que apoia um regime opressor lá dentro, já é um modo que você pode ajudar. Eu queria completar dizendo que ela volta a dizer, né, que muitas pessoas ficaram muito surpresas em assistir o filme em vários lugares, né, e que ela quer que as pessoas sejam vistas, essas mulheres sejam vistas como lutadoras, né, e que a imagem da mulher egípcia melhore, a mulher árabe, de maneira geral, né? A questão da imagem que nós temos, e que aí vai ao encontro da sua pergunta, que é muito pertinente no que diz respeito ao machismo da sociedade brasileira, e que nós deveríamos abordar com mais frequência, porque hoje o Brasil tem também as questões da religião, tem também as questões do machismo. O Brasil é campeão da América Latina em violência contra a mulher. Então, nós temos uma péssima reputação. Quem somos nós para falarmos sobre violência contra a mulher, né? Nós precisamos melhorar muito aqui na nossa sociedade. Então, mas é um desafio enorme, como você mencionou, porque quando nós vemos as mulheres egípcias ou as mulheres árabes, nós não pensamos na nossa própria realidade, nós reforçamos ou queremos, assim, ou muitas pessoas muitas vezes reforçam os estereótipos ao invés de se conscientizarem mais. E ela menciona isso, que muitas pessoas às vezes veem como se fosse uma coisa de outro país, de outra cultura, que não tem nada a ver com a nossa, que não tem nada a ver com o que nós vivemos. E, na verdade, o que ela deseja é que as pessoas se vejam também e que lutem nos seus próprios países, não precisam fazer nada, né? Quando perguntam, né, que ela mencionou, já foi traduzido, perguntam o que pode fazer para ajudar. Não façam nada, apenas façam nos seus próprios países, nos seus lugares, onde vocês estão, onde nós estamos. Então, é para isso que o cinema serve também, né? É para isso que a cultura serve, para que a gente possa encontrar a semelhança no outro, para que a gente possa se ver no outro e para que a gente possa, para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores, né? Ela vai fazer as últimas considerações para a gente encerrar. Eu vou dar apenas alguns avisos aqui antes da gente encerrar, que é a respeito da... a Hanan vai estar na segunda-feira, on Monday, na Universidade Federal de São Paulo, na reitoria, no prédio da reitoria, às 18 horas, 6 horas da tarde, na segunda-feira. Nós vamos exibir o filme novamente, e depois ela vai fazer um bate-papo lá. Isso vai ser na segunda-feira, às 18 horas, na Avenida Sena Madureira, 1500, próximo ao metrô Santa Cruz e próximo ao Ibirapuera. Fiquem à vontade, a entrada é franca. Se outros amigos quiserem ver, vocês sabem que essa sala é pequena, é grandiosa na sua importância, né, prestigiosa, mas muitas pessoas queriam assistir, não conseguiram ver o filme. Nós vamos exibir na segunda-feira. E eu queria mencionar que nós temos uma sessão extra agora, 6 da tarde, que é extra, que é o Caminhos do Mascate, e amanhã nós vamos exibir novamente à 1h da tarde, os 5 Câmeras Quebradas, porque foi um sucesso enorme de público, muita gente pedindo. Nós vamos exibir novamente amanhã, à 1h da tarde. Se vocês conhecem alguém que não viu, se vocês não viram, vai estar aqui amanhã. E amanhã é o encerramento dessa mostra, da 8ª mostra, em São Paulo. Depois ela segue para o CCBB do Rio de Janeiro. Hanan. Last consideration. Oh, okay. I think, just to continue what you were saying earlier,
I think we have to remember that, for me at least personally, I see fighting patriarchy is about wanting equality. It's not about disregarding men or not wanting men. It's about wanting equality, and that it is ultimately fighting hierarchy. And this hierarchy exists in all societies, and it's about that domination of another, whether it's a man and a woman, whether it's whoever is, can be considered to be more powerful, whether it is rich and poor. And I think that by fighting patriarchy in all of our societies, that we're trying to move further towards equality and to break down this hierarchy. So keep on going. É que o importante é que todos nós lutemos contra o patriarcalismo que está presente em todas as sociedades que nós temos ainda, e que isso é uma luta contínua e que unifica todos nós. Eu quero agradecer a Hanan por ter vindo ao Brasil, por todas essas manifestações, por este filme maravilhoso que ela trouxe para nós, trouxe para em tantas exibições que ela fez, que ela continue fazendo filmes tão bons e que a gente continue tendo a presença desses filmes aqui no Brasil. E eu quero agradecer ao Centro Cultural Banco do Brasil por mais essa exibição, por mais essa mostra, e que nós estamos extremamente orgulhosos por termos feito a mostra mais uma vez nesta casa que é tão prestigiosa do cinema na cidade de São Paulo e da cultura brasileira, né, da cultura no Brasil. E, claro, como é o penúltimo dia, a gente tem que agradecer, se vocês... tem um monte de gente que a gente tem que agradecer, que faz parte dessa organização, mas em especial a Heloísa Dib, que está aqui, que é uma das mais fortes organizadoras dessa mostra, junto com o André Albregard, que é o produtor executivo dessa mostra, e o curador Geraldo Godoy, que fez a curadoria junto comigo. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa mostra, embora hoje um pouco mais à distância, e espero que vocês continuem prestigiando amanhã e no ano que vem. Ela volta, com certeza. Obrigada. Thank you very much. Muito obrigado.